Olá, tudo bem? Eu sou a Leia e hoje eu vim mostrar para você o kit que vamos precisar para a produção dos churros. Vamos precisar do bico de recheio número 1, o bico de massa dos churros, a rosca, o adaptador e vamos precisar também da mandíbula de um dedo. É a menor que vocês têm aí na modeladora, um dedinho. Tem duas dicas muito importantes. O abastecimento, tá? Quando vocês forem colocar os doces que vocês escolherem, eu usei um leite condensado cozido. É ideal para churros, tá? Porque ele não contém soro. Os doces que vocês escolherem não pode ter soro, porque o soro, quando você for fritar, ele se expande. Então, automaticamente, a tendência é estourar os seus churros, tá? Mas você pode usar o doce de sua preferência. Quando você for abastecer a máquina, não precisa encher a cuba toda para fazer aquela sujeira. Vocês abastecem ele aqui na parte da frente e vai colocando de pouco, porque aí não suja toda a máquina, não passa para debaixo ali da cuba, né? Então fica uma produção bem legal, bem suave, tá? E a massa, a mesma coisa, vocês vão colocar a massa. E eu queria até passar um ponto muito importante, que eu vejo que muitos clientes perguntam por que serve esses ferrinhos aqui de cima da máquina, tá? Esses ferrinhos aqui, além da proteção de vocês, eles servem para picar a massa, fazendo com que a sua máquina tenha uma vida útil aí por muito mais tempo. Quando pica essa massa, o seu motor não precisa forçar tanto para cilindrar ela. Por quê? Porque já está picado, já está em pedaços. Então, se você pensa em tirar esses ferrinhos, pode esquecer isso, tá? Deixa os ferrinhos, porque a máquina foi projetada já para isso, tá bom? Para picar a sua massa aqui dentro. Então aí vocês vão abastecer, vão montar a sua máquina. Hoje a gente vai usar a Newmatic 8.0, tá? Para produzir. E eu vou mostrar algumas coisas do painel para vocês também na produção de churros. Uma outra dica muito importante é aqui a regulagem na rosca de massa. Quando você for fazer os churros, deixa aparecendo duas voltinhas. Você sempre se baseia abaixo do pêndulo preto do seu lado direito, tá? Duas voltinhas, porque a parede de massa vai ficar mais grossa, fazendo com que seus churros não racham com muita rapidez. O seu painel você vai programar dessa forma para fazer de 20 gramas. Massa 10. Se a sua máquina for analógica. Se a sua máquina for digital, você vai colocar no 99. Molde 70, tempo de parada 7 e recheio 25. Recheio você pode dosar entre 20 e 25. Recheio é sempre a seu gosto. Lembrando que essa programação é interferida quando a textura da massa, a temperatura da massa e o recheio é diferente da que eu estou usando. Se você usar uma massa mais mole, você vai precisar de menos tempo de parada, tá? Eu vou te mostrar conforme o vídeo for saindo aqui os churros para você. Para quem quer fazer os churros grandes, o que vai determinar o tamanho dos seus churros na modeladora é o tempo de parada. Você vai piscar o tempo de parada e vai aumentar. Aqui eu vou colocar numa medida no 35 e recheio eu vou aumentar também, porque aumentou os churros, tem que aumentar o recheio. Eu usei recheio 30 para fazer o maior. Olha como fica recheado, perfeito. A parede de massa também não muito fina nem muito grossa. Isso é muito interessante também na produção. Uma das partes mais importantes agora da produção dos churros é o congelamento. O congelamento ele precisa ser rápido, porque senão corre o risco de rachar todos os seus churros antes de ir para o congelador. O armazenamento você precisa fazer assim, ó, não pode colocar 2 ou 3 camadas porque ele vai estourar automaticamente. Então você tem que colocar fileirinhas, no máximo assim entre elas. Aí você vai levar para o seu freezer, coloca na potência máxima dele de ultra congelamento,
porque aí você vai congelar mais rápido, não corre o risco de rachar os seus churros, porque senão você pode perder a sua produção inteira, tá? Então, congela lá bem rapidinho, armazena direitinho que vai dar tudo certo.